Boa tarde, pessoal. Bruno Kikumoto aqui do Canal Solar. Mais uma vez aqui a gente trazendo um webinar com bastante informação para vocês, né? Informações aí para a gente já ir se programando para o que tá por vir aí, né? Vamos falar aí sobre as questões importantes, né, que tem acontecido aí, que impactam o nosso setor de energia solar, né? Vamos falar bastante, vocês vão ouvir muito aí a gente falar de ACL e ACR, né? São os mercados aí de energia, né, que são pertinentes aí aos assuntos que a gente vai tratar, né? Então, a gente vai tratar tanto dos impactos aí no regulado quanto no livre, né? Para repercutir sobre isso daí, a gente recebeu aí a participação do Bernardo e do Pedro, mais uma vez. O Bernardo e o Pedro são professores aí dos nossos cursos no Canal Solar, né? A gente tem um curso bacana aí sobre mercados e regulação e modelos de negócio, né? E são os caras aí que estão vivendo no dia a dia, né? Não só acompanhando, né, as repercussões aí das medidas, né, governamentais, regulatórias, né? Mas também junto aos clientes, né, deles, né, os consumidores, né, de energia, as distribuidoras de energia, né, empresas aí de grande porte que, querendo ou não, são, né, a gente olhando para o que tem acontecido, para os movimentos aí dessas empresas, a gente consegue prever alguns acontecimentos, tá? O Bernardo e o Pedro, além de participar dos cursos com a gente, também já tem aí uma longa história de participação nos webinários, né, com a gente. Nos últimos aí, o Bernardo e o Pedro falaram bastante, né? E eu recebi uma intimação, na verdade, do Bernardo hoje, né, para participar aqui também das discussões, né? Eles reclamaram aí que eu fico numa situação fácil, né? Só mando as perguntas, né? Pego as bolas quadradas e jogo para eles resolverem, né? E aí eu até brinquei com eles, né? Falei, a vida de craque, eles têm que acostumar com isso daí, né? A vida de craque é assim, né? Pega a bola quadrada e tem que colocar para dentro do gol, né? Mas eu vou, brincadeiras à parte, vou participar aqui das discussões também, né? O Bernardo e o Pedro vão falar muito aí do mercado do setor de energia, vou falar de perspectivas aí para, principalmente para vocês aí que são integradores, instaladores, EPCs, né? O que a gente pode esperar do mercado. Então, essa vai ser mais ou menos a tônica aí. O Matheus, não sei, quer falar um oi? Deixa o Bernardo e o Pedro darem um oi, depois a gente explica a dinâmica aí e fala como é que vão ser as perguntas também no final. Boa tarde a todos, obrigado aí pela presença. Acho que vai ser uma conversa aí entre três tipos, né, de empresas diferentes, né? Então, a Exata como consultoria mais financeira, né, no mercado do setor, o Pedro, né, como um assessor, enfim, legal, e o Bruno aí que tem todo esse contato com a turma do setor de solar, né? A ideia é a gente falar um pouquinho da interação que nós estamos tendo com as empresas, né? Então, obrigado aí por todos, espero que vocês gostem. Boa tarde a todo mundo, quase boa noite. Vai ser um prazer fazer esse bate-papo com vocês também, Pedro Grande, Mareste. E a ideia é um bate-papo muito pragmático, falamos não só de visão regulatória, visão do que acontece no dia a dia, mas tentando, né, trazer mais lucidez, mais uma discussão mais prática do que a gente ficar só na teoria, tá bom? E é verdade, o Bernardo intimou o Bruno e vamos fazer esse bate-papo aí, tenho certeza que todo mundo vai gostar, tá bom? Maravilha. Matheus, você quer dar uma passadinha aí com o pessoal, aí, explicar a dinâmica, explicar como é que vão funcionar as perguntas depois, no final? Claro, a gente deve ter aí cerca de 1 hora de discussão entre os palestrantes. As perguntas vão ser respondidas no final. Para fazer sua pergunta, basta escrever aqui na plataforma. Eu vou dar um oi ali na caixinha de texto. Esse webinar está sendo gravado e vai ser disponibilizado em breve em nosso canal no YouTube e também no nosso site. Caso você tenha perdido algum webinar passado, basta aí então também entrar no YouTube ou no site do Canal Solar e você vai encontrar aí as edições anteriores. Acho que é isso. Vamos lá, então. Bernardo, você quer começar por aí? Como é que a gente faz? Tá bom.
Eu acho que eu vou começar falando um pouquinho do panorama econômico, né? Dado que essa crise ela não tem origem no nosso setor, né? Ela é uma crise econômica, né, global, em função do vírus, né, o Covid-19, que todo mundo já está cansado de conhecer, né? Então, o que a gente viu nos últimos aí 3 meses, março, abril, maio, né? Estamos entrando agora na primeira semana de junho, foi muita incerteza, né? Desconfiança. Eu acho que a gente foi se aprofundando na crise ao longo aí de abril, né? E maio. E as pessoas os analistas de mercado não sabiam dizer o que poderia acontecer, né? E a maior dúvida que ficava era qual era a profundidade da crise e como que a gente ia retornar dela, né? Se a gente ia perder crescimento, não ia retornar, se a crise ia ser mais longa, enfim, muita incerteza. Isso fez com que a maior parte, aliás, todas as bolsas caíssem muito, né? A gente teve uma queda muito expressiva aqui no Brasil, em março e abril, e a gente começou a ver uma retomada lá para maio, mas mesmo assim com muita volatilidade, né? Eu gosto de usar a bolsa como um termômetro, né, da expectativa dos investidores, né? E o que a gente viu agora em junho, a gente está entrando com um viés muito positivo, né? Não sei se o pessoal acompanha, mas teve um crescimento aí de mais ou menos 2,6% nas últimas semanas, né? Hoje caiu, mas foi porque a subida foi muito forte, né? Então aqui agora é um ajuste de ganhos. E isso tende a colocar na nossa cabeça um cenário mais positivo de retomada, tá? Um dos principais pontos assim que os mercados, né, reagiram foi os dados dos Estados Unidos em termos de criação de empregos. Eles estavam esperando uma queda forte, agora em maio teve uma criação de 2,5 milhões de empregos. Isso deu um sinal aí geral de que a retomada poderia ser muito mais rápida do que estava sendo imaginado, tá? Então, gerou um grande otimismo por parte dos investidores, né? Um ponto importante da crise, o que a gente observou foram todos os governos, bancos centrais, enfim, trabalhando para criar pacotes econômicos para que a gente conseguisse criar uma ponte, né, e evitasse essa perda muito forte de empregos que poderia justamente agravar o retorno, a crise, né, e o retorno da economia, né? E não foi diferente no setor elétrico. A gente teve várias, né, iniciativas. Acho que o Pedro pode falar melhor aí para a gente. E só para separar, né, o Bruno, a gente gosta de separar o ACR e o ACL, né? Que o ACR está a turma da GD, né? O ACL está a turma do Mercado Livre. Então a ideia é a gente falar quais vão ser os impactos desses dois aí, tá? E no setor elétrico a gente teve bastante coisa, né, Pedro? Se você puder falar aí do que fizeram, enfim, do que está em andamento. Eu acho que é importante o pessoal saber. Sim, acho que o sentimento é que o pior, de fato, passou lá em março, né, com esses decretos governamentais de quarentena, de fechamento, de empresas como um todo. De fato, tanto a ACR quanto a CL tiveram impactos propriamente ditos de redução da demanda. O que é importante destacar? Ato contínuo, as distribuidoras, o governo federal deu aquele decreto, o próprio ANEEL emitiu resoluções que impediram a suspensão do fornecimento de energia, e, consequentemente, o governo federal, falando só da CR, também indicou que ia ter um subsídio para pagar as faturas de energia dos consumidores de baixa renda. Então, de uma certa forma, o distribuidor foi muito impactado no caixa por essa redução da demanda, e depois de praticamente quase 2 meses, um pouco de crítica do mercado, de fato, o governo emitiu um decreto, que a gente está chamando de conta Covid agora, muito parecido com o que aconteceu na conta CR, em momentos diferentes, mas fato é, olhando o ambiente de contratação regulado, o governo vai aportar um recurso financeiro para esse setor público e privados de bancos, não se sabe ainda o montante exato, se estima 17, 20 bilhões de reais,
As distribuidoras vão receber esses montantes financeiros para pagar os geradores que estão gerando essa energia e, consequentemente, os consumidores cativos vão ressarcir esse investimento por meio da CDE. Isso é necessário, sem isso as distribuidoras quebrariam, não teria geração de energia, só que isso deve impactar o mercado regulado em termos de aumento do custo da fatura de energia da tarifa. O que a gente vai discutir, que é ruim para nós, mas de uma certa forma torna outras fontes mais competitivas. E no ambiente de contratação livre, de fato o mercado está se autorregulando, se solvendo, se resolvendo. Existem vários litígios, por exemplo, shopping centers, que basicamente tinham um take mínimo de energia, eles tinham que consumir o mínimo de energia, só que o shopping center fechado, parou consequentemente, de consumir essa energia, ter atividades, e foi comum ações judiciais, arbitragens contra os vendedores de energia, pedindo suplemento de só faturar pelo consumo medido. Alguns casos já teve acordos, outros não, mas o ambiente de contratação livre, fora alguns aportes que a ANEEL fez para diminuir o impacto, a tendência é que ele se resolva. Tá? Então, basicamente, foi essas duas questões. O bom é que a gente já tem a sinalização do financiamento de conta CR. E aí eu passo a bola para o Bruno, que eu tenho percebido aqui essa questão do impacto do dólar sendo bem gravoso aos projetos. Como é que você está olhando aí, em termos de segmento solar, essa questão da variação cambial? Então, com relação a essa parte cambial, né, Pedro, a gente viu, na verdade, uma grande preocupação lá no mês de abril, né, que o dólar chegou lá em meio a todas aquelas, todos os cenários, né, conturbados, fora o Covid, a gente teve uma crise política, né, instaurada aí pela saída, né, do ministro aí da Justiça, o Moro, né, e com tudo que veio junto ali, né, enfim, né, as declarações. Aí o dólar chegou a bater em 5,80, né, corrijam-me se eu estiver errado, né, ele chegou a rondar ali a casa dos R$6, né, graças a Deus não ultrapassou. E isso é muito ruim, né, para o mercado de energia solar, foi muito ruim para o mercado de energia solar, porque né, grande parte aí do investimento, né, feito por quem vai instalar um sistema de energia solar é equipamento, né, e querendo ou não, grande parte, né, 80%, até mais, né, 90% aí dos equipamentos eles vêm de fora, né. Então, com certeza, o dólar, ele tem, assim, né, ele não é tudo, né, não é tudo, mas tem uma participação bem interessante, né. Só que agora, né, a gente, logo aqui no início do mês de junho, né, muito alinhado aí com o que o Bernardo falou também, né, enfim, né, das retomadas dos mercados que pararam antes, né, sobretudo europeu e também americano, né, essa retomada aí acabou, né, aliviando aí a pressão aí no mercado financeiro, e o dólar, né, enfim, questão da crise política também, né, não que a gente tenha resolvido, né, mas alguns pontos, né, aconteceram, né, e não tiveram um impacto muito grande, e o dólar caiu, né, a gente está falando hoje, né, a última vez que eu vi, pelo menos, o dólar estava em 4,80, né, então, assim, a gente está falando em uma diminuição de quase, né, da casa de 20%, né, em poucos dias, né, então isso foi, né, veio assim como uma grande notícia para o mercado de energia solar, porque, né, os fornecedores, né, os distribuidores locais, né, principalmente aqueles que têm uma capacidade, né, de negociação, um volume negociado muito grande, de repente conseguiu negociar uma invoice para uma outra data, né, o que eles estão fazendo? Né? Eles estão aproveitando esse momento e estão, né, liquidando as faturas, né, e repassando esse alívio, né, para vocês, né, para os instaladores e integradores. Então, eu diria que esse momento agora, né, a gente conversa com o mercado, né, a gente conversa com todo mundo, né, com fabricantes, instaladores, distribuidores, dá um momento legal, né, para se fechar os negócios, né, porque veio, né, entrando no Covid, né, o pessoal decidiu, às vezes, desacelerar investimentos, né, e aí entrou o dólar, né, então o mercado praticamente parou, vamos dizer assim, né,
E na semana passada, a gente já começa a falar com os instaladores, tem gente que não está dando conta aí, que está pedindo, liga aqui para a gente, manda o WhatsApp pedindo contato para, de repente, fazer parceria com outras empresas para poder dar conta dos projetos que estão começando a vir agora. Então, eu acho que, assim, quem está assistindo os webinários, aí, os eventos que eu participo, eu sempre falo isso, né? Eu não tenho feito muito previsões, porque eu errei muitas delas, né? Praticamente todas. Mas a gente começa a olhar agora, né? E ver realmente que dada, né, a medida, né, correta, lógico, mas o ânimo aí dos investidores tem aumentado. Nosso mercado tem reagido bem, né? Tenho visto aí muitas empresas grandes, né, fazendo investimentos, contratando gente, né? Algumas empresas de médio porte sofreram um pouquinho, mas com todos que eu falei, né, não, Bruno, olha, a gente está segurando aqui a onda, não estamos mandando ninguém embora, porque a gente sabe que é demanda reprimida e que, hora que voltar na retomada, a gente vai precisar dessas pessoas. E é isso que tem acontecido. Eu vejo assim o mercado realmente muito otimista, principalmente com essa questão do dólar aí, que está nos ajudando bastante. E aí, assim, se eu puder dar um conselho para vocês, né, aproveitem agora esse momento, né, eu acho que está aí, né, se estava faltando um bom motivo para fazer uma ligação para um cliente de vocês e encaminhar um fechamento, eu acho que aí está uma ótima oportunidade, né, o senso de urgência está criado aí, a hora é agora, né, a hora de fazer o fechamento é agora. Até comentando aí sobre os impactos, né, na GD, o que fica claro, né, Bruno, é que bom, para mim sempre ficou claro que era um impacto pontual, né, nesse período de crise, onde quando o capital, né, ele sai e vai para os investimentos mais seguros, né, obviamente o nosso real se desvaloriza, né, e quando você tem essa onda, né, positiva, enfim, o dinheiro volta, né, a entrar no país e isso, consequentemente, tende a colocar o dólar num patamar melhor, né? E é interessante como está mudando rápido, né, essas expectativas. Eu lembro que em abril a gente estava pensando no dólar a 4,80 no final do ano, não agora, né? Então, o que eu tenho visto e apostado é que a gente vai ter uma recuperação, um crescimento muito mais rápido do que todos estão imaginando, né? Então, acho que esse ponto aí que você colocou em relação a liguem, enfim, é o que eu tenho feito para a minha equipe, né? Eu falei, gente, vamos rodar, vamos bater a porta, porque eu acho que investimentos de geração, planejamento é de longo prazo, né? Então, a gente está vivendo um momento pontual, você não tem que parar o desenvolvimento, você não tem que parar de estudar o seu projeto, porque em algum momento ele vai fazer sentido, né? E agora o que realmente me trouxe uma onda muito mais positiva é esse movimento absurdo, né, de queda do dólar, a bolsa subindo. Eu tenho visto muitos novos investidores internacionais vindo para o Brasil, estudando projetos de grande porte, tá? E um ponto importante que eu acho que a Covid vai deixar para o GD é a questão da conta Covid, né? Então, o Pedro falou bem, né? É um empréstimo para salvar as distribuidoras, né? Que estão sofrendo, né, com a inadimplência e, consequentemente, vão sofrer com a sobrecontratação, dependendo de como a demanda vai se comportar, né? A gente teve uma queda de demanda muito forte, isso tem um impacto muito pesado, principalmente nas distribuidoras que faturam, né, para geração e transmissão. Então, essa conta Covid é fundamental. Mas aí o que ela traz, né, para o setor de GD? Ela traz um aumento de tarifa já aí em 2021. Tá? E qual a consequência disso? Né? Num dólar mais baixo, com uma tarifa mais alta, a gente vai ter retornos de investimentos maiores, maior interesse dos consumidores em instalar a sua usina, né? Enfim, então eu entendo que 2021 vai ser um ano de crescimento, ou talvez até 2020, né? A gente está no início da semana, pode ser que essa onda positiva aumente mais ainda. Talvez segundo semestre seja muito forte. Então, eu acho que é importante colocar aqui para o pessoal que está se
transformando num cenário muito positivo. E 21 com certeza será, porque vai ter aumento de tarifa, vai ser um aumento substancial, tá? A gente estava prevendo antes da crise uma queda na tarifa, né? Em função do pagamento lá das crises de 2014, e agora tem mais uma conta que a gente vai ter que pagar e que vai persistir aí por um período aí de 5 anos, tá? O único ponto que eu acho que o pessoal tem que ficar bastante atento, e eu vou pedir para o Pedro comentar a opinião dele, é a continuação da revisão da 482, né, que acabou ficando de lado, né, em função, obviamente, da gravidade do Covid-19, mas com certeza, passando a confusão, as contas sendo definidas, acho que, de novo, o foco ali da ANEEL e do setor elétrico como um todo vai para a GD, principalmente nessa expectativa de crescimento maior da tarifa em 2021, que deve impulsionar mais ainda o mercado. Então, Pedro, se você puder falar um pouquinho aí o que você está vendo da revisão da 482, a gente sabe que tem uma iniciativa na ANEEL, um projeto de lei, acho que isso é o que o pessoal precisa ficar atento. Com relação à economia, acho que eu estou bem positivo. E é engraçado, né? Esse ponto é bom. De fato, a gente não parou, apesar de todos os impactos que o Bruno comentou do dólar, nos projetos, os geradores ficaram um pouco receosos em fechar esses contratos com os consumidores, mas fato é, há 4 meses atrás, a gente tinha a iminência da agência reguladora publicar uma nova resolução, que era a 482, toda aquela discussão se poderia impactar ou não os projetos existentes, já mudar um sistema de compensação mais gravoso. A ANEEL, de uma certa forma, tem essa atribuição. E, em paralelo, todo o segmento solar se mobilizou para fazer um projeto de lei, justamente para criar um marco legal no Congresso, para dar mais segurança, para ter mais transição. No fim das contas, veio essa pandemia, essa avalanche, então a gente está nesse momento de transição. A ANEEL indicou que não mexe nessa resolução agora, porque ela vai ter que regular esse decreto da conta Covid. Então, já se está falando de primeiro semestre de 2021. E no Congresso também nacional, dada todas essas discussões de orçamento e assuntos, não que o setor de energia não seja estratégico, mas de fato que já era a minha percepção, não conseguiu se ter uma articulação para conseguir fazer esse marco legal. Então, o fato é, hoje a gente tem uma janela de oportunidade ainda tremenda, os questionamentos que sempre nos perguntam, eu vou ter o direito adquirido no meu projeto se eu cadastrar ele antes da publicação dessa resolução? Sim, é o que a agência reguladora estava indicando. Na última minuta de resolução, falou que até a publicação da resolução, que não existiu ainda, quem tivesse solicitação de acesso seria abarcado pelo regime anterior mais benéfico só por 10 anos. Então, a ANEEL foi muito pressionada. Eu acredito que ela vai voltar atrás, ela vai deixar quem está no regime atual fica durante os 25 anos, como ela tinha se manifestado, mas, de fato, também acho que o mercado não tem que trabalhar com um cenário de transição de mais 1 ano, mais 2 anos ou mais 3 anos, principalmente nessa sistemática de autoconsumo remoto, que, de uma certa forma, por toda aquela discussão dos subsídios cruzados, tanto a ANEEL quanto o Ministério já indicaram que vão ter alguma alteração. E aí eu já passo para você, né, de uma certa forma para o Bruno também, que é um pouco da segunda parte do nosso curso. A gente fala muito de mercado regulado, fala muito de geração distribuída, que é só que o segmento solar não é só isso. A gente tem um ambiente de contratação livre, aí, um mercado livre, crescendo, e, de fato, com uma maior atratividade. Como é que vocês estão vendo essa questão no ambiente de contratação livre? E, na minha expectativa, também que vai ser bem atrativo aí para os próximos meses e anos. Eu vou passar minha percepção aqui. Depois até o Bernardo pode falar um pouco mais aí uma parte mais conceitual da coisa, né? Mas, falando aí da 482, né? Perfeito. Também tudo que você falou aí eu acredito que deva acontecer, né? Deve passar algum tipo de alteração, né? Até da forma como foi proposta, né? Pelo setor aí havia os projetos de lei, né? Um período de transição menos agressivo do que foi proposto lá para a ANEEL, a gente deve, né, a expectativa é que a gente fique naqueles 25 anos, né, porque, enfim, né, quem fez a decisão do investimento não pode ser penalizado, né, e o próprio ministro de Minas e Energia, o Bento, ele falou isso, né, aqui no Brasil a gente cumpre que é comprometido, a gente cumpre com os contratos, né, então tem um sinal claro aí de que isso deve acontecer.
Mas assim, mesmo com as alterações, a GD não morre, né? Existem alguns vídeos catastróficos aí que o pessoal fala, né? Coloca no YouTube que é o fim da GD e acaba até aconselhando o pessoal a fazer coisa errada, né? Conectar gerador e não falar para a concessionária, porque o relógio gira ao contrário, né? O disco, enfim, né? Então, não é assim, tudo sensacionalismo, né? A gente, assim, né, vamos ser bem pragmáticos, como o Pedro falou, deve ter alguma alteração, mas a coisa não corre, né? Mas eu acho que assim, né, isso daí já é meio que de conhecimento de vocês já estão acostumados a atuar no mercado regulado, né, na geração distribuída, mas esse ponto que o Pedro trouxe do Mercado Livre, ele é fato, né, é fato isso daí. Né, o consumidor de energia que está no Mercado Livre já é um consumidor que está acostumado a tomar decisões, né, a correr riscos, entre aspas, né, riscos calculados, né, ele tá mais doutrinado, né, de que é possível, né, evitar custos com energia elétrica. E uma dessas coisas, né, fora, né, o cara que já está no livre, ele já está ali economizando, né, enfim, a gente fala isso bastante no nosso curso, né, como que funciona isso, por que ele tem um alívio no preço da energia, né, mas ele já está acostumado com isso, ele já tirou esse mito, né, às vezes vocês, né, sabem disso, vocês vão negociar com um dono do supermercado, por exemplo, tem cara que não recebe, né, não recebe vocês, não recebe a gente, porque, né, ele tem aquela impressão, né, ele já foi sondado aí por, né, enfim, né, empresas, né, não sérias, né, propondo coisas não de acordo com as regulações, com as regras, eles acabam ficando escaldados, né, e aí você tem que ter um trabalho de educação do cara para explicar para ele que não, é uma coisa regulamentada, o processo é todo feito junto com a concessionária, de acordo com as regras da ANEEL, né, já no Mercado Livre, não, o cara já está acostumado, ele já conhece, né? Até mesmo pelo fato dele operar nesse mercado, né? Ele acaba não operando de fato, ele tem ali as consultorias, né? Mas ele sabe, né? Ele está acostumado, ele sabe como é que funcionam as coisas. Então, eles são, né, consumidores de energia que estão mais propensos a ouvir, né? Uma oportunidade aí de redução de custos. E a energia solar, o Bernardo daqui a pouquinho vai falar sobre isso, né, tem sido muito bem vista por esses consumidores, né? A gente já vê, assim, inúmeros casos trazidos aí por ex-alunos dos cursos nossos, né, por parceiros nossos aqui do Canal Solar, distribuidores, fabricantes, de consumidores de grande porte que têm uma conta, estão no Mercado Livre e querem, né, instalar um sistema solar ali no seu telhado ou, às vezes, até numa região remota, né? E para economizar. E até assim, né, a gente participou, né, Bernardo, aí, de alguns estudos aí juntos recentemente, né, que mostram um payback para esses caras aí tão bom quanto, né, às vezes até melhor do que a geração distribuída, né? Então, o cara que já está lá economizando, tá acostumado, já conhece ali o mercado de energia, né? Ele está ali pronto para receberem vocês, né? E aí eu acho que vale o trabalho, né? Obviamente, de vocês identificarem essas oportunidades, né? E aí eu também, né? Assim, um conselho que eu dou, né? Procurem encontrar nessa retomada possíveis clientes, né? Que primeiro, né, tem uma história já no mercado deles, né? Enfim, né, são sólidos, são clientes capitalizados, né? E clientes que não sofreram, né? Setores que não sofreram tanto com a parada. Então, você vai lá para o setor rural, né? Tem produtor rural aí que está, na verdade, achando, né? Está feliz da vida, né? Porque está vendendo mais, né? Frigoríficos, enfim, né? Provedores de internet, né? Eu aqui mesmo, eu já renovei meu plano de internet aqui umas 2 vezes. Eu já deixei falado aqui em casa aqui que está proibido, né, atender ligação de plano de provedor de internet aqui, porque senão a gente... Então, foram setores que se movimentaram, né, que tiveram uma arrecadação não tão impactada quanto outros, né? Setor moveleiro também, né, diz que o setor moveleiro saiu muito bem, né? As pessoas estão em casa, trocaram a cadeira, né, Pedro? Trocaram poltrona, né, para trabalhar, né? A gente passava antes
no escritório, né? Não tinha, às vezes, um conforto em casa para fazer o seu trabalho, né? Então, nessa hora, pessoal, é assim, né? Aquela velha história, né? Tem gente que chora e tem gente que vai para a briga, né? Quem vai se dar bem, né? Não preciso nem falar aqui para vocês. Então, é achar as oportunidades e ir atrás delas. Né? E o Mercado Livre tem mostrado muito disso, né, Bernardo? Se você quiser comentar aí também. Sim, sim. Antes mesmo da crise, né, eu já começava a ver um movimento de empresas, né, indústrias de pequeno porte, buscando analisar o investimento na energia solar, né? Obviamente, investimento próprio, né? Quando você parte de um cenário que você vai colocar a usina dentro, né, da unidade, né, de consumo, a gente consegue ter alguns fatores de simultaneidade, coisas que melhoram o resultado do investimento, né? Então, o que eu estava começando a enxergar era uma tendência de uma maior procura, né, desse tipo de projeto. A gente estava também com uma tendência de queda, né, natural do custo do investimento da solar, e aí o payback não ficava tão distante, né, da realidade. Então, esses clientes que têm interesse de colocar na própria planta, ou no telhado, ou num terreno ali dentro, e que injetem energia dentro da unidade de consumo, né, no Mercado Livre, isso pode regulatoriamente, já, né, vários alunos já me perguntaram sobre isso, pode, não pode, o cara está no mercado, pode, não tem problema nenhum, obviamente as regras são todas diferentes, tá? Então é importante saber como que funciona, você tem que, enfim, entrar com outro tipo de abordagem, tem que falar com a ANEEL, CCE, não é só com a distribuidora, né? Continua com a distribuidora, ela já não te olha com tanta raiva quanto olhava na GD, mas, enfim, são diferentes os processos, tá? O Pedro está rindo ali. Mas também não é simples, tá? Então, o que eu tenho chegado muito, né, são estudos de empresas de grande porte e de pequeno porte. Eu acho que tem uma semelhança muito grande com a geração distribuída, projetos de 1 mega, de 2, enfim, de indústrias que querem fazer um investimento dentro de casa, né? Trazendo um pouco para o panorama econômico, né? Às vezes você tem a empresa, obviamente, por mais que a empresa tenha passado bem pela crise, teve um choque de demanda, né? Ela estava prevendo um crescimento, esse crescimento não vai acontecer, ela está com capital lá, por que não investir em eficiência, né? Porque eu acho que quando você reduz a sua conta de energia, você está melhorando a eficiência da sua empresa, né? Então pode ser um tipo, né, de investimento para esse industrial melhorar a eficiência do produto, reduzir custo, que eu acho que a palavra dessa crise é eficiência. Acho que todo mundo está procurando mais eficiência, redução de custo. Eu acho que a solar é isso, né? Quando a gente fala em economia, né? É um investimento. Você está colocando investimento, vai ter um retorno, mas isso certamente vai reduzir o custo da energia, né, em si. E um ponto importante é sempre se limitar à demanda contratada, tá? Porque se você faz um projeto, sei lá, de 5 mega para uma indústria de 1, aí começa a entrar no mérito de subestação, construção de cabine. Então, se você seguir ali algumas regrinhas, pode ser que o projeto fique bem interessante e avance, né? Fora as questões econômicas, né, e de benefícios, a gente também tem uma imagem muito boa da energia solar, sustentável, enfim, a gente sempre tem visto esse interesse também crescendo, né? Indo para a linha dos grandes projetos, né, em que a gente via, o Pedro sabe que a expansão da geração era muito feita, né, principalmente pelas renováveis, através dos leilões regulados, a gente já via uma redução, né, disso, e aí um aumento de projetos viabilizados via ACL, né, Mercado Livre, e não leilões. E agora, com redução de demanda, postergação de leilão, acho que esse movimento tem crescido mais ainda, tá? E tem entrado novos fundos, novas empresas, as petrolíferas estão com interesse de investir em projetos renováveis, enfim. Então, eu tenho visto também um movimento muito forte aí para o pessoal que gosta de desenvolver projetos, né? Às vezes você não consegue participar, eventualmente, de uma construção de um grande projeto, mas uma linha de negócio é desenvolver grandes projetos. Você tem uma fazenda grande, uma área com enfim, insolação excelente, conexão,
Então, vai ter muita procura aí por projetos através do ACL. E eu destaco até uma notícia hoje, que saiu a debênture incentivada verde, né? Então, é mais um tipo de financiamento para grandes projetos. Isso vai servir também para GD. Obviamente, funciona para GD, mas você tem que ter uma escala, tá? Para debênture, porque é um produto caro, tá? Então, por isso que eu acho que deve funcionar mais para o ACL. Então, nesse ponto, acho que também tem muitas oportunidades nascendo no ACL, e não esquecer que um dia a GD vai virar ACL, né? Então, é fundamental que as pessoas que trabalham, né, no setor de solar, desde já conheçam as regras, como funciona, né? Se acostumem, porque a gente já tem um cronograma de redução de demanda, né, para terem acesso à energia convencional. Eu acho que o próximo passo é reduzir a demanda de 500 e assim por diante, né, para que o cliente que está em alta tensão consigam todos migrar, e um dia vai, obviamente, para baixa tensão. Isso não vai demorar mais do que 5 anos, ou, enfim, eu espero, né, ou 10 anos. Então, é um ponto importante, desde já procurar informações sobre o ACL. E um ponto bacana dos grandes projetos é que eu tenho visto os consumidores interessados em contratos de longo prazo, que a gente não via, né, no normal do ACL, né? A gente vê contratos de 3, de 5 anos, agora a gente está vendo contratos de 10, de 15, de 20. Então, eu acho que tem uma plataforma aí de crescimento da solar muito interessante pelo ACL. E tem uma modalidade aí que o pessoal está falando muito, né, Pedro? Acho que você é fã dela, que é da autoprodução, que envolve um investimento, né, de consumidores. Eles podem, em parceria com o investidor de geração, viabilizar esse tipo de projeto. Então, Pedro, se você puder falar um pouquinho, porque aí, enfim, é complexo, envolve sociedade, acho que é legal você comentar. E o bom é interessante, acho que o grande diferencial, fazendo o jabá do curso, né, de final de semana, é que, de fato, a gente faz, né, uma discussão do segmento solar, olhando o ambiente de contratação regulado, olhando o GD, olhando o ambiente de contratação livre, que vão ficar muito próximos, como o Bernardo falou, e um produto que o mundo está fazendo, e no Brasil chegou com uma força também grande, são esses PPAs corporativos, que são os projetos de autoprodução de energia. Então, como o Bernardo falou, se a gente tem uma competição acirrada no ambiente de contratação regulada, o preço da energia solar baixou muito. Esses grandes geradores, multinacionais ou nacionais, eles vão deixar de participar dos leilões porque o preço está baixo. E eu vou construir uma usina customizada para um consumidor de energia. Normalmente um grande consumidor do segmento metalúrgico, do segmento de varejo, consumo, que já está no ambiente de contratação livre. Então, também aqui não é novidade, são projetos de autoprodução de energia, onde é possível que este consumidor, são algumas modalidades, a gente discute isso muito no curso, mas é ideal essa modalidade societária, que é essa autoprodução por equiparação, onde o consumidor participa de uma sociedade como gerador, evidentemente com o consumidor com um chapéu de consumidor, ele não quer operar uma usina, ele não quer ter esse risco, e fazendo esta sociedade com uma amarra regulatória e jurídica, a gente consegue redução de encargos setoriais, que estão previstos por lei também. Então, aquele grande consumidor que está investindo na matriz energética para a construção de novas usinas tem um preço da energia muito melhor do que se ele comprasse no ambiente de contratação livre. Então, justamente é uma modelagem jurídica, contratual, regulatória, que o Bernardo, quando vai ensinar vocês no domingo a fazer a conta, o mercado tem mostrado que está extremamente atrativo. Então, a tendência muito grande desses projetos de PPA corporativos, consumidores já divulgando requisições do mercado, como está acontecendo com geração distribuída já há algum tempo. Então, eu, consumidor, quero um projeto de geração de autoprodução de energia, vocês, geradores, formatem essa questão contratual, regulatória, societária e me apresentem que eu quero uma usina customizada. Isso está acontecendo com bastante velocidade também e vai ser uma realidade, vai ser uma tendência e isso vai ser muito bom para o setor como um todo. E a solar é competitiva, esse é o grande ponto. O custo da solar é mais fácil de ser construída, questões de auditorias, questões ambientais, questões imobiliárias, é muito mais fácil do que comparado a uma energia eólica, por exemplo. Então, é uma tendência que veio para ficar
e é, de uma certa forma, a parte final do nosso curso que a gente faz depois de explicar todas essas questões teóricas, tá? Eu acho que a gente passou pelos 3 assuntos macros nesse bate-papo. Ótimo, muito bom também. E uma coisa que eu queria falar também, acabei esquecendo ali na minha fala, né? Mas dado todos esses cenários em geração distribuída, né, da energia solar na geração distribuída, no ACL também, né, no ambiente de contratação livre, um grande temor que a gente tinha, né, nós todos aqui do setor tínhamos, era com relação à disponibilidade de equipamentos, né, a oferta aí de equipamentos para o mercado, né, porque isso daí é uma coisa que não está na nossa mão, né, negociar, né, conseguir conduzir as negociações com os clientes não é fácil, demanda capacitação, demanda preparação para sentar na frente do cara, né, e conseguir explicar para ele como são as regras, né? O cliente ele quer se sentir seguro, né? Nós queremos, né? A gente recebe na nossa, né, diariamente, enfim, sempre fornecedores também, e a gente vai fechar quando a gente se sentir seguro com alguma coisa, né? Então, fora essa questão, né, que depende de nós, que tá no nosso bolso, né, de conduzir as negociações, né, tinha um fator aí que gerava um certo temor na gente, que era essa oferta de equipamentos, porque aí não está na nossa mão, aí é o fabricante que tem que entregar a placa, o painel fotovoltaico, é o fabricante que tem que entregar o inversor, é o distribuidor que tem que juntar todos esses equipamentos e despachar para vocês nos projetos, né, nas obras aí, né? E isso é uma notícia boa, né? A gente tem conversado aí com os fabricantes, com os distribuidores, e todos têm, assim, né, principalmente os maiores com quem a gente tem falado, a gente tem uma oferta aí de equipamentos suficiente, né, boa, né, não vai faltar, todos eles falam que não vai faltar equipamento. Então, querendo ou não, também é uma boa notícia, porque alguma coisa que a gente não controla, né, tá bem doutrinada ali, tá bem pacificada, né? Então, agora realmente é esse trabalho, montar estratégias, né, entender as regras, entender quais são os clientes potenciais, não adianta querer bater na porta de quem não está querendo fazer investimento agora, não são todos que estão querendo, né? O momento não é assim como já foi no passado, né? Como a gente estava antes da pandemia, mas, gente, tem muita gente aí fora, como o Bernardo falou, né, querendo fazer, né, investimentos. Eu, né, assim, já tive a oportunidade de trabalhar em multinacionais, e todas as vezes que a gente entrava nesses períodos, nessas crises, né, que não foram poucas, era sempre sempre o movimento, né, da gente identificar as ineficiências, né, e cortar elas ali naquele momento. Aquele era o momento. E era isso que faziam essas empresas grandes serem fortes lá na frente para brigarem com os competidores deles, né? Então, cliente querendo economizar na conta de energia, eu garanto para vocês que tem muito aí fora. Tem Sim. bastante, né? Não conheço ninguém, não conheço nenhum consumidor de energia que esteja contente. Não, eu estou pagando um valor justo aqui, não quero mexer, né, nesse ponto. Então, eles estão aptos a trabalhar, né, nesses pontos aí. Aí a gente tem linhas de financiamento, como o Bernardo falou, isso é um ponto até que o Bernardo aborda bastante no nosso curso, né, fala sobre as linhas de investimento, quebra alguns paradigmas, né, Bernardo? Né, a gente às vezes acha que empréstimo, né, financiamento em banco é para quem não tem dinheiro, né, e aí o Bernardo faz algumas continhas ali e consegue mostrar que não é bem assim, né, que quem tem dinheiro, quem é capitalizado é que às vezes acaba extraindo melhor aí dessas linhas, né? Mas também não quero ficar dando muito spoiler, né? Senão acaba estragando aí a aula, a gente se empolga demais, né, Bernardo? Acaba falando. E aí não coloca da forma estruturada como você coloca, né? Embasada. Então, eu acho que é mais ou menos essa linha, tá? Eu acho que a gente vamos para as perguntas. Tem algumas perguntas bem interessantes ali, né? O Matheus, se puder ler aí para nós aí a gente se divide aqui, distribui aqui entre a gente. Combinado. Ok. Vamos começar então por ordem cronológica, tá? Vou ler aqui a pergunta do Ayrton, assim como está escrita. A pandemia do governo
a pandemia e o governo brasileiro afetando a China e o distrato do meio ambiente, dentre outros, não pode haver um temor dos investidores no Brasil e termos um grande problema comercial com a China, por exemplo? Acho que a pergunta aí sobre estabilidade política, estabilidade financeira e essas pequenas picuinhas aí que o governo arranjou com a China. Deixa eu responder, Bernardo. E Bruno, você quer que eu responda, Pedro? Não, deixa eu só fazer a resposta. Vai lá. Colocar enfim, uma reflexão para todos aí. A gente tem visto, né, e vivido muitas crises políticas, né, nesses últimos anos. E o que eu tenho ficado feliz é que me parece que os brasileiros cada vez estão precisando menos do governo, né, para que o país avance. E essa liberdade, eu acho que é fundamental para o crescimento do país, tá? Obviamente a gente tem as crises políticas, mas o econômico é que manda, tá? Então eu acho que em função dessas brigas e tal, que muitas vezes são sem motivo, né, com certeza não vão impactar as nossas relações, né, comerciais com os chineses, porque muitas vezes não representa esses tipos, né, de problemas, não representam o brasileiro, né, que está lá, enfim, trabalhando e tentando fazer o país avançar. Então, eu não vejo isso como problema, né? A gente está no meio de uma crise política tremenda e a bolsa subindo absurdamente, novos fundos vindo para o Brasil, e acho que é interessante a gente cada vez ficar mais independente disso, né? Enfim, eu vejo isso com um ponto muito positivo, e até acrescentando um pouco do que o Bruno estava falando, que eu acho que é o cerne da questão, é ter o equipamento disponível, né? Então a gente vai sair da crise com todos os governos endividados, cheios de subsídios, né, e de pacotes para manter emprego. E aí o que eu acho que pode acontecer é a redução de subsídios dos outros países para as placas, enfim. Então o Brasil se torna mais competitivo, né? Poxa, a gente tem o melhor sol, a gente tem um país enorme, né, que precisa de energia e está crescendo. Então, eu acho que a gente tem um diferencial competitivo. E, pelo contrário, todas essas coisas que estão acontecendo só ajudam a gente a parecer mais atrativo lá fora. Tá? Deixa eu só complementar. Essas fusões eu não vejo muito impacto ainda na economia. Tá? Fica mais no mundo enfim, da confusão, né? Espero que eu tenha respondido, não sei se meus colegas concordam. A gente recebe muito cliente estrangeiro no escritório e, de fato, nós brasileiros, né, a gente tem essa percepção que o mundo olha o Brasil com desconfiança. Enfim, evidentemente que o investidor quer ter segurança. Mas o que a gente tem que ter em mente é isso, somos 220 milhões de brasileiros com uma economia pujante. Olha para os nossos vizinhos, olha para a América Latina. Então, quando o investidor tem dinheiro, e tem muita gente com dinheiro, e de fato olha, não sobra espaço, não sobra alternativa que não seja o próprio investimento no Brasil. Então, apesar de briga, de Bolsonaro, de governo, de tudo que acontece, evidentemente poderia ser muito melhor, mais estável, mas também a gente precisa parar com essa percepção de que somos arriscados. Não, comparado com os nossos vizinhos aqui, isso aqui é um mar de tranquilidade para investir. Então, é um pouco nessa linha que o Bernardo falou, eu também não vejo como, no curto prazo, médio, a gente ter problema com as questões governamentais. Concordo plenamente com vocês, né? Não vou também falar muito aqui, né? Mas dividir um pouquinho, né? Eu já, bom, eu tenho origem asiática, né? Origem japonesa aí. Já morei no Japão, já morei muitos anos nos Estados Unidos também, né? Conheço bem essas duas economias e muito bem essas culturas, né? Que são, né? O asiático e o americano aí são os grandes mercados, né? E é exatamente isso que o Pedro falou, o Bernardo falou, né? Lá fora o pessoal olha de uma forma muito mais pragmática, muito menos sentimental do que o latino, né? Que somos nós, Sim. né? No final do dia, o que importa é aonde que eu vou colocar meu dinheiro e aonde que esse dinheiro ele pode rentabilizar, né? E aí a gente olha o Brasil, como o Pedro falou, como o Bernardo falou, esses caras olham, né? Sem muito sentimentalismo e sabem que
né? Aqui está o mercado de 220 milhões de pessoas, né? Que apesar de tudo, apesar de todas as brigas aí, né? As crises no setor político, crise na saúde, né? O país está aí, né? Tá girando, né? Sofrendo como todo mundo está sofrendo, mas muito independente do governo, né? Isso é muito bom. Eu gostei muito dessa frase do Bernardo, né? Eu particularmente eu não gosto muito quando o governo coloca muito a mão em alguma coisa, interfere muito, né? Acaba atrapalhando às vezes, né? Ou vira bolha, ou o negócio não anda. Então, assim, respondendo a tua pergunta, não. Os investidores estão e vão continuar olhando para cá com bons olhos. Ok. Próxima pergunta. Pergunta aqui do Hilário. Alguns governadores aí, prefeitos, estão acenando aí para a reabertura, porém com algum risco aí de um novo lockdown, dado uma segunda onda aí de contaminação pelo Covid, né? Vocês acreditam que ainda tem espaço aí para ter uma instabilidade de mercado, né? Ou ainda uma alta do dólar, né? Não estaria aí a bolsa talvez otimista demais ou sobrecomprada, não refletindo a economia real, talvez? Bom, um ponto importante até de trazer desse otimismo, né? Ele não reflete só as condições aqui no Brasil, né? Ele acaba vendo a questão global, né? Pode ser que tenha enfim, alguma positividade demasiada, mas é assim que os mercados funcionam, né? Eles sobem, depois, enfim, cai a expectativa, ele desce de novo, né? Um ponto que eu acho que é importante, né, interessante a gente observar, não é minha especialidade a saúde, né? Mas vou dar o exemplo, por exemplo, do Amazonas, né? A gente tem visto que houve uma subnotificação muito grande de casos, né? Então, existem muitas pessoas imunes já ao Covid sem mesmo saber. Então, isso, de certa forma, cria uma barreira, né, para novas contaminações. E, bem ou mal, essas aberturas estão sendo feitas de uma forma, acho que, na teoria, consciente, né, com protocolos de segurança, uso de máscara, álcool gel, enfim. Pelo menos tem um norte, né, em medidas de cuidados e controles que estão sendo feitas, né? Então, a gente olha o nosso número lá, 649 mil, né, casos, ou deve estar um pouco mais agora, provavelmente. O número real é muito maior do que esse, né? Alguns especialistas dizem que é 10 vezes maior, né? Então, eu acho que esse é o ponto. Talvez a gente não tenha uma outra onda, eu acho que é nisso que os mercados têm apostado, tá? E, obviamente, a gente vai ter uma abertura, enfim, gradual, né, para que a gente fique seguro e observar sempre os leitos, se tem espaço, se não tem, se está ficando lotado. Acho que isso que eu espero dos governadores, dos prefeitos que acho que estão aí na liderança desses movimentos, né? E é natural que seja de forma descentralizada. O Brasil tem o tamanho da Europa, né? Então, se a gente for observar, a gente viu que a Itália veio primeiro, depois a Espanha, Reino Unido. Provavelmente aqui no Brasil a gente vai ter um movimento semelhante, alguns lugares parados, outros voltando, enfim. Então, realmente, essa questão foge, né, um pouco da nossa expertise, mas eu estou tentando trazer aqui o que eu tenho lido, né, e visto, e colocar que esse crescimento da Bolsa se dá muito pelo dinheiro entrando, né? Inclusive, isso reflete no dólar. Mas, enfim, não sei se meus colegas concordam. Eu volto com o relator também. Eu estou otimista. Tem porquê. Vou votar com o relator também. E uma mensagem também, né, corroborando o que você falou, né? Eu acho que a gente tem que olhar muito para essas coisas que a gente não tem controle, né, para moldar as nossas estratégias, né? E está sempre revisitando o plano, né? A estratégia ela pode estar mudando de acordo com o que está acontecendo no mundo externo, né? Você não levar em consideração isso é loucura, né? Mas não esquece também do outro lado da equação, que são aquelas variáveis que você controla, né? Que é a ligação para o teu cliente. Não deixe o teu cliente agora, né? Sem falar com ele, né? Dá assistência,
né? Não é a hora, talvez não seja a hora dele de comprar, a tua hora de vender, mas se mostra ali, ó, eu estou aqui, né? Estou aqui presente, né? E não estou aqui para te atender. Então, monitora o que está acontecendo fora, o que não está na tua mão e procura focar nas coisas que você tem controle. Perfeito. Passar para a próxima pergunta. Oi? Tá, passar para a próxima pergunta, então. Pode ir. Pergunta do Valdo. A pandemia está causando atraso nos prazos de entregas de placas, inversores e demais componentes? Eu acho que provavelmente a pergunta foi feita antes da minha fala, né? A gente tem conversado aí com os grandes distribuidores, né, que são nossos parceiros, os grandes fabricantes, e todos eles, né, têm garantido aí que não vai faltar equipamento, né? Os movimentos foram os distribuidores, né? Para quem não conhece muito bem a cadeia aí, né, as etapas aí da cadeia, né? Mas basicamente a grande parte do mercado, os distribuidores, né, são os que negociam os equipamentos. Eles compram esses equipamentos diretamente dos fabricantes, né, estocam eles e distribuem para vocês, né? Então, os grandes distribuidores estão com estoques bons, com pedidos feitos, né? Obviamente esperando a retomada, né? Para que não falte. Então, assim, a gente teve aqui participei de um webinário na semana passada com o pessoal da Aldo Solar, que, né, se não for o maior distribuidor aí do Brasil, um dos maiores, né? E o Aldo realmente ele falou, garantiu que não vai faltar. A gente conversa também com outros distribuidores, o pessoal da Ecor, o Leandro, o pessoal da Win, L8, enfim, todos eles têm nos passado essa confiança de que não vai faltar equipamento. Ok. Mais alguém quer complementar? Não, o Bruno foi preciso. Nos projetos que eu toco aqui essa também. parte aí é com vocês. No projeto não deixou de ser feito por equipamento. Acho que Passar aqui para a pergunta do André. Vou ler ela aqui. Este governo criou algumas crises de credibilidade dentro e fora do país, provocando fugas de capital e receio dos investidores nacionais. A saída para pequenos consumidores de energia seria utilizar sistemas off-grid ou contratar de usinas solar aí de maior porte? Eu posso tentar responder, né? Bom, obviamente a crise política atrapalha um pouco, né, a questão econômica, mas o que eu tenho visto é que sempre os índices, enfim, a mesma postura do ministro da Economia é que acaba sendo o ponto principal, né? O importante também é destacar que, apesar da crise política, as instituições estão fortes, né? O Pedro pode falar melhor do que eu, então existe um equilíbrio de poder fundamental, né? Mas, então, nesse sentido, por mais que tenha essas brigas, enfim, o que atrapalha são a saída dos projetos de lei, né? Alguns projetos que a gente precisa que avancem acabam atrasando, mas o que eu tenho visto é que, justamente, os brasileiros têm trabalhado, né, os empreendedores, para continuarem os investimentos e avançarem, né? Com relação à busca, né, de alternativas em relação à energia, depende muito desse consumidor, né? O consumidor pequeno ele não tem acesso, né, a projetos de grande geração, né? Ele não está no mercado livre do regulado, e aí a única alternativa que ele tem é a geração distribuída, seja através do próprio investimento, né, de colocar no telhado dele, seja através de algumas alternativas que têm aparecido, né, de consórcios, cooperativas. A gente acabou não falando aqui no nosso webinário, mas esse movimento tem crescido, né, e aí pode ser uma alternativa para o cliente ali de baixa tensão e pequenininho, e para os clientes pequenos, sei lá, mas que com volume de energia maior, aí você tem alternativas do autoconsumo remoto, enfim. E aí vai embora. Quando ele fala pequeno, eu não consigo captar o que é pequeno, né, para ele. Então, pequenininho tem que ser geração distribuída. O médio pode ir para o Mercado Livre ou buscar ele mesmo investir na usina. Ele não consegue terceirizar o investimento assim como o pessoal de baixa tensão consegue. Mas se ele mesmo investir,
pode ser um investimento que faça sentido. Tá? Eu tentei, enfim, esclarecer um pouco a questão. Espero que tenha respondido aí a pessoa que perguntou. Não sei se meus colegas conseguiram captar mais alguma coisa. E tudo é custo, né, Bernardo? No fim das contas, um sistema off-grid é caro. A gente tem a questão das baterias, né, que lá fora o custo já é baixo, mas aqui no Brasil é muito caro. Então, não faz sentido. O que manda, né, em termos de estratégia de energia, o que o mercado tem praticado, são justamente esses modelos que a gente está conversando. Não é uma suposta instabilidade governamental que vai fazer com que o consumidor vá atrás de outras opções. No fim das contas, é preço, é custo. Hoje um sistema off-grid é caro, hoje fazer um sistema com baterias também é muito caro. Então, eu não preciso, eu posso colocar todos mas sem investir. E isso tem norma. Então, não vejo por que qualquer insegurança de mudar o que o mercado tem praticando. E são mercados diferentes, né? Assim, são opções diferentes para clientes diferentes, né? Eu acho que, assim, uma coisa, a gente está começando a falar muito de bateria agora, né? E é muito porque, assim, a gente está buscando alternativas, né? O mercado de geração distribuída, ele estava muito aquecido antes de acontecer o Covid. E aí, né, o que acontece? Você está ali com um monte de proposta, um monte de negociação, né? Você acaba focando naquele negócio. Agora, como a gente teve um tempo para parar, né? E assim, querendo ou não, o aquecimento ele deu um tempo, a gente começa a olhar para outras coisas, aí a gente começa a olhar para outros negócios que a gente não olhava, né? Até recentemente a gente falou aqui de um cara, né? De um caso, né? A gente publicou aqui uma matéria, né? De um sistema de irrigação que o cara já não tinha, ele tocava toda a lavoura dele com diesel, né? Porque a subestação mais próxima estava a 200 quilômetros, né? Não ia puxar uma linha para ele lá no meio lá acho que era no Mato Grosso, agora não lembro aqui, né? E ele tinha lá um sistema diesel, né? E aí o empreendedor, né? O instalador, como vocês são, identificou esse cara e vamos colocar um solar com baterias. E aí ele conseguiu economizar com diesel, conseguiu não só no combustível, mas na parte logística, confiabilidade dos equipamentos, conseguiu ligar mais, né, a irrigação dele, aumentou a produtividade. Então, não é que, né, uma coisa vai substituir a outra, são mercados novos, são mercados diferentes, né? De repente, um supermercado que tinha lá vai começar a olhar para a eficiência energética, né? Uma eficiência de custos agora de uma forma diferente, né? De repente você pode implementar uma bateria lá em substituição a alguma coisa que ele ou em complemento a alguma coisa que ele tem, né? De repente lá quando acaba a energia ele não consegue faturar, aí né, a esteira ali do caixa dele fica parada, tem que, enfim, né? Então aí de novo, né? Eu acho que o momento é da gente olhar para outras oportunidades e encaixar a ferramenta correta, né, para aquele cliente, para aquele consumidor. Esse é o desafio. Nesse contexto, eu acho que é isso mesmo, Bruno. Cada cliente tem um tipo de aplicação diferente, né? E aí o conhecimento te ajuda a enxergar as oportunidades, né? Então, essa questão da bateria, ela está sendo aplicada para substituir o diesel na ponta, está sendo aplicada, pode ser aplicada se a gente tiver uma mudança da regulação, né, da GD, da compensação dos créditos, aí a distribuidora ficar mais cara que a bateria, enfim. Então, a importância do conhecimento para você ver onde que estão as novas oportunidades, né? Acho que esse complemento que vocês colocaram realmente foi bastante válido. E eu não tinha pensado nisso. Muito bom. E falando, né, de você saber, né? Você precisa saber as regras, né? Você precisa saber as coisas, como é que são os mercados, né? Só trilham caminhos novos, né? Quem conhece o cenário atual. Você tem que ter um alicerce. Como é que você vai construir uma casa, né? E não tem o embasamento ali, né? Então, a gente acaba sendo aqui repetitivo, mas é exatamente isso. Capacitação gera renda, né? Gera oportunidades. Por mais jargão que isso seja, é fato, né? Você saber como as coisas acontecem é o teu diferencial. Quem faz a diferença no mercado é quem conhece as coisas.
Ok, a gente tem mais 3 perguntas, tá? Eu vou ler elas aqui, então. A próxima pergunta é o seguinte, né? É uma consideração aí, para saber a opinião de vocês. A gente sabe que a Covid, a conta Covid, deu uma bagunçada aí nas contas das distribuidoras, vamos dizer assim, né? Isso deve impactar a expansão do sistema, o investimento em expansão do sistema? Vou responder rapidinho essa. Bom, a conta Covid, do ponto de vista de custo, ela vai impactar e ela está sendo. Esse problema das distribuidoras vai ser, como se diz, resolvido com um empréstimo, né? E ele vai ser pago ao longo do tempo, isso vai refletir no custo da tarifa. E com relação à expansão, se a gente olhar do ponto de vista de expansão via leilão, que é as distribuidoras comprando energia, obviamente isso vai ser impactado, isso vai ter uma demanda muito menor por projetos regulados, né, dentro de leilão. E aí por isso que eu falei que vai ter uma migração desses projetos para uma solução via Mercado Livre, o que já estava acontecendo, tá? No passado, acho que esse movimento deve se intensificar. Para ser bem rapidinho, para a gente finalizar, não pegar mais o tempo do pessoal aí. Ok. Outra pergunta interessante. Surgiram várias perguntas aqui agora, né? Vou ler a próxima. Apesar dos grandes investimentos em usinas de grande porte, vocês ainda consideram interessante o investimento em usinas menores, como 1 mega ou 2 mega? Vou também responder, pessoal, que eu acho que está na minha linha aí. Existe uma diferença muito grande entre o ACL e o ACR, né? O ACR, se a gente falar em geração distribuída, tá? Em termos de receita, tá? E preço, e escala, enfim. Então, para os dois faz sentido, tá? É isso que a gente tenta colocar lá no nosso curso, né? No meu dia eu mostro qual é a rentabilidade de um projeto de 1 mega na geração distribuída, qual é a rentabilidade de um projeto de 100 mega no ACL. Muda tudo, tá? Muda preço, muda a questão fiscal, muda os custos, porque você tem uma outra escala, e os dois fazem sentido. É uma questão mais do tamanho do bolso, né? Se o cara tem 5 milhões para investir, 15, ou se o cara tem 300, 1 bilhão, então muda mais essa perspectiva, mas tudo faz sentido, tá? Tudo tem um retorno bem interessante, ainda mais nesse momento que a gente está com CDI baixíssimo, tá? Ok. A próxima pergunta, na verdade é uma dúvida técnica, acho que até o Bruno pode responder diretamente. A pergunta aqui do Roberto. Quanto à expansão da rede para atender algum cliente, quando a rede não é disponível, né? Quem paga é o consumidor que está solicitando ou a concessionária que paga a expansão da rede? Isso daí também depende, não é tão fácil de responder, né? Depende de como, se é um sistema de compensação, geração distribuída, se é uma solicitação de um autoprodutor. Então, para cada caso, tem um caso, por exemplo, se for geração distribuída, esse custo ele é dividido muitas vezes entre cliente e distribuidora, e tem um cálculo todo complexo lá que você tem que fazer o ERD e HERD, né, para saber o que cabe para cada um. Às vezes o consumidor não tem que pagar nada, às vezes a parte da distribuidora quem faz investimento é o próprio investidor, né, o consumidor que faz e depois negocia para receber isso daí, né? Então depende muito de cada caso, tá? Depende muito de cada caso. E aí é importante você saber, né, quantizar, né, colocar isso daí no plano financeiro do teu projeto, para saber o quanto ele vai te impactar, o quanto faz o seu projeto ser viável ou inviável, né? Então, existem algumas, a gente começa para cada também área de distribuição tem um custo, né, para você fazer recondutorar ou para construir linha nova, né? E aí para cada estado, para cada área de distribuição acaba sendo diferente. E aí está também a tua habilidade de, como empreendedor, buscar áreas, buscar clientes que estejam, né, em localidades que vão fazer com que esse teu custo seja o mínimo possível.
tá? Isso daí é um ponto bem importante, muitas vezes é o que faz a diferença ali do teu projeto parar de pé ou não. Ok. A última pergunta aqui. Pode falar. Para dizer que concordo com o Bruno, só simplificando, microgeração, responsabilidade da distribuidora, mini geração, custo compartilhado, autoprodução, custo até o ponto de conexão do investidor e o resto dali para frente é da distribuidora ou transmissora, enfim. Tá? Só para pontuar. E aí é fato, dependendo da sua localidade, vai variar muito o preço, se a rede é forte ou não. Tá bom? Só para sintetizar. Obrigado, Bernardo. Ok. A última pergunta, né? Com essa discussão aí de nova homologação, nova 482 e assim por diante, se é possível que a gente acabe migrando para um cenário de taxação do sol, vamos dizer assim, né? Como o caso espanhol, e se a adoção de sistemas off-grid, né, com baterias, etc., pode proteger a gente dessas futuras variações. Bom, eu vou pegar um pedacinho aí, mas se vocês quiserem completar, né? É mais ou menos o que a gente já discorreu aqui, né? Quando a gente fala, essa pergunta, né, fala muito de off-grid, ou conectado à rede, né? Cada tecnologia ela vai ser viável ou não para determinados consumidores, né? As alterações propostas aí na 482, como foi muito bem dito lá pelo Pedro no início, né, a gente teve uma proposta realmente catastrófica para o setor lá em outubro do ano passado, né? Mas o setor de energia solar, enfim, colocou seus pontos e contrapôs aí uma contribuição muito importante aí das associações, né, sobretudo da Absolar. A Absolar falou bastante, né, enfim, foi bem ativa aí nesse processo, né, e a gente hoje está num cenário em que, sim, é bem provável que haja uma alteração, mas que não seja, que inviabilize os projetos, né, então já é um ponto muito, muito importante, né, quando a gente fala de geração distribuída. E a tecnologia, a evolução tecnológica, né, ela é presente em todos os setores, e no nosso não é diferente, né? Então, seja baterias, sejam coisas que a gente talvez nem sabe, né? Enfim, que estão acontecendo, né? Não só baterias, mas também tem os smart meters, enfim, essas coisas todas. E, como eu falei, coisas que a gente não sabe, de repente, que vão acontecer no futuro. A gente tem que ficar ligado, né? A gente tem que entender como é que funcionam, né? Como é que essas inovações elas vão trazer benefício para o consumidor e encaixar nos nossos projetos, nos nossos negócios, né? Agora, ficar só olhando de uma forma, vamos dizer assim, uma forma para uma solução somente, eu acho que não é o caminho, não. A gente tem que olhar aí para todo o arsenal que a gente tem e propor a melhor solução para o cliente, né? Eu acho que esse que é o nosso papel aqui, esse é o diferencial, isso que vai fazer com que ele compre da gente ou compre de vocês e não compre do concorrente de vocês. Concordo com o Bruno e acho que é isso. O processo ele vai continuar, está na mão lá dos deputados e deve seguir alguma coisa de acordo com o que a gente estava vendo antes, né? A gente só teve como se fosse um intervalo de tempo aí por questões mais importantes do que a GD. E com relação às novas tecnologias, é isso, observar dentro do conhecimento das regras, né, onde que você vai conseguir aplicar, né, esse benefício. Se, por exemplo, a gente for para o mundo, né, que a ANEEL estava colocando, de só compensação na energia, poderia fazer sentido colocar a bateria, né, porque aí você deixa de precisar da rede. Então, a bateria é isso, né, hoje, para a baixa tensão não faz sentido, porque você tem o mesmo preço, mas para a média, que tem patamar ponta e fora de ponta, pode ser que faça sentido. Porque você consome energia, né, carrega sua bateria e libera quando tem um preço num horário diferente. Então, enfim, observar as oportunidades e entender se os custos fazem sentido e novos negócios vão aparecer, eu tenho certeza. Tem que ficar atento.
Se a GD ela for inviável, né, eu também acredito que não, principalmente na modalidade de alto consumo remoto, que são os projetos distantes da carga, esses projetos vão ser atrativos no ACL, porque vai ter uma redução dos limites dos consumidores. Então, tudo vai se encaixar. O que vai mudar é justamente a modelagem que o projeto vai ter que ser feito. E como eu falei, no fim das contas, tudo é preço. É muito sustentabilidade, energia solar, mas como o Bruno falou, tem um monte de consumidor querendo pagar menos e, consequentemente, ninguém vai investir em uma nova tecnologia que seja mais cara, que tenha um maior custo. Então, o mercado ele caminha muito com preço. Então, essas questões estão se alinhando. Acho que não vai ter uma ruptura tão brusca. Isso vai ser muito normal, vai caminhar naturalmente. Bom, perfeito. Encerraram aqui as perguntas. Vocês querem fazer alguma consideração final? Vai lá, Bruno, Bernardo. Eu vou falar então, vocês fecham aí. Primeiro, agradecer a todos que ficaram até agora, né? Acho que foi longo, 1h15. Obrigado, espero que vocês tenham gostado. E um ponto principal que eu deixo aqui é que a energia solar é uma coisa muito forte, entendeu? Então, ela vai acontecer, né? O nosso papel aqui é mostrar como que você vai trabalhar dentro das regras e como você vai jogar o jogo, tá? Mas não tem jeito, é uma força muito grande. Não tem como ninguém parar, tá? Então, acho que a nossa proposta é, através do curso, trazer mais conhecimento para vocês verem onde estão as oportunidades e aproveitarem, né? É isso que eu deixo aqui para o final, para a gente seguir em frente. Obrigado aí, a parceria Pedro, Bruno, o Canal Solar, todos os que trabalham aí e todos que assistiram também. Um grande abraço aí, boa semana. Obrigado também, Bruno, Bernardo, é sempre um prazer, tá? E é muito nessa linha que o Bernardo falou, assim, que é difícil, né, a gente separar as questões externas de governo, de pandemia, mas o setor solar e o setor de energia ele é diferenciado por conta disso. Mesmo nas diversidades, é um setor que caminha naturalmente. E a nossa função nesse final de semana, mais uma vez, é explicar como é que as regras funcionam nessas diferentes modalidades. Convidar todo mundo, vai ser um prazer aí, no final de semana, estar com vocês. Obrigado aí, Bruno. Obrigado, Pedro. Obrigado, Bernardo. Mais um webinar aí muito... O pessoal gostou bastante aqui, a gente está vendo os comentários, né? E não tem mais o que falar, né? Eu acho que tanto o que o Pedro falou, o Bernardo falou, né? Eu acho que a fonte solar, ela realmente, né, tem uma força muito grande, né? Tem um apelo muito grande. Não é a gente falando isso daqui, são, né? Todo mundo, você pega os grandes institutos internacionais, né? Falando aí da participação da energia solar, não só aqui no Brasil, mas também fora, né? E eu acho que é isso, é saber operar, saber entender as regras, né? O mercado de energia, o setor elétrico, ele é muito sólido, né? É um bem, a gente está falando aqui, consumo de energia, né? Não, acho que ninguém, não tem o que falar, né? O consumo de energia, ele sempre vai aumentar, né? Populações aumentando, equipamentos, tecnologias, comunicações, e o nosso papel aqui como geradores aí de informação para vocês, através aí dos nossos conteúdos, né, dos webinários e dos cursos, fazer, né, despertar em vocês, né, mostrar para vocês essas regras, mostrar conceitos, né, e acionar os gatilhos internos de vocês, porque no final, pessoal, eu sempre falo isso, né? Os vetores, né? Os caras que fazem o mundo sair de um patamar, de sair de um patamar e ir para outro, né? São vocês, são os empresários, são os empreendedores, né? Que absorvem essa informação e fazem essas informações virarem negócio, né? Então, é esse o nosso papel aqui, e isso a gente materializa através dos nossos eventos. Esse final de semana, como o Pedro e o Bernardo comentaram, a gente vai ter um curso falando sobre isso, né, mercados, regulação, né, modelos de negócio para energia solar, tanto no mercado livre quanto no mercado regulado, e a ideia é passar para vocês aí, fazer uma imersão, né, um intensivão ali, um final de semana, sábado e domingo, né, o pessoal passa respirando, comendo, bebendo, energia solar, regulação, leis e finanças, modelo de negócio. Basicamente é isso.
Então, convido mais uma vez vocês a participarem e coloco aí mais uma vez o Canal Solar à disposição de vocês, sempre que vocês precisarem. A gente tem aí os nossos canais de comunicação e a gente leva muito a sério esse papel de levar informação para vocês. Ok? Obrigado, Pedro. Obrigado, Bernardo. Uma boa noite aí para todos nós aí. Uma boa semana. Até mais. A gente vê. Tá ótimo. Tchau, gente. Tchau, tchau. Falou. Tchau, tchau.